Tá, por- Ok, podemos iniciar então com a apresentação da Andrea. O título aí, você ok, pode boa dar o noite. título aí, André. Tá, boa noite. Eu vou falar sobre a qualidade do crescimento, atores, instituição e desenvolvimento local, um texto de Álvaro Acomim e Carlos Torres Freire. O meu texto, ele vai partir da nova chamada da nova sociologia econômica. Ele é aquele papel que enfatiza as instituições e das redes sociais para uma compreensão do processo de sustentação do desenvolvimento econômico. Ele parte de uma introdução sobre um estudo de uma professora chamada Annelisa Saxenian, que ela estuda sobre a indústria da eletrônica e informática nas regiões dos Estados Unidos, no Vale do Silício, na Califórnia, e na Rota 128, Massachusetts, que ela compara os contextos, né, das características das relações entre firmas e profissionais, sobre os governos locais, as instituições universitárias, agências governamentais, e ela divide o estudo dela sobre três aspectos: as instituições locais de cultura, a estrutura industrial, a organização corporativa. Desde que essas teorias do código estrutural perderam espaço para a formulação do tipo neoclássico, a partir dos anos de 1970, este debate passou sobre desenvolvimento, perdeu muito de sua substância histórica e sociológica. André, só Oi, uma observação. O seu slide está parado. Você mudou o slide? oi, não entendi. Está no mesmo slide ou você se alterou o Sim, está slide? no mesmo Ah, slide. tá certo. Pensei que estava parado. Bem, então, como eu já disse, essa nova tecnologia, a nova sociologia econômica, ela enfatiza o papel das instituições e das redes sociais como um elemento central para a compreensão dos processos concretos que dão sustentação ao crescimento econômico. Ela focaliza a ideia de crescimento sustentável que, de alguma forma, combina educação, qualificação de mão de obra, base de conhecimento, possibilidade de inovação, diversidade produtiva e encadeamentos, agregação de valor e formação de capital. O texto ele é um estudo comparativo entre dois municípios do Brasil, que é o Santa Rita do Sapucaí, no estado de Minas Gerais, e Ilhéus, na Bahia. A gente vai ver as diferenças de incentivos políticos dentro da perspectiva de cada estado, né? A diferença de Minas Gerais e da Bahia. O estudo comparativo ele foi realizado entre 42 entrevistas entre empresariados, professores, universidades, associações, atores públicos e privados. Eles fez 22 questões em Santa Rita e 20 em Ilhéus, no segundo semestre de 2006 e o primeiro de 2007. Além de utilizar esses dados convencionais, ele realizou entrevista com agentes públicos, empresários, eu já falei a respeito disso, né? E ele também ele vai enfatizar a diferença, né, de um estado para outro de desenvolvimento e crescimento econômico. Eu vou falar sobre as evidências do crescimento econômico de Santa Rita e de Ilhéus. O que há de semelhante entre Santa Rita e Ilhéus? Bem, Santa Rita e Ilhéus são duas cidades em estudo que experimentaram um significativo crescimento no final do século XX. Crescimento esse que se deu a partir de 1970 e 80 em Santa Rita e em 1990 em Ilhéus. Ela teve um crescimento, uma taxa média anual de 8%, alavancada pelo setor de eletroeletrônica e telecomunicação no mesmo período. Ilhéus sofreu com a crise de produção de cacau e passa por recessão. Ela teve uma queda brusca em todos os setores. Puxada pela criação do Polo de Informática em 95, Ilhéus cresce a uma média anual de 20%, enquanto o estado da Bahia
apenas a 2. Nos dois casos, também foi a indústria principal atividade a puxar a taxa de crescimento local, com uma média anual setorial de 7% em Ilhéus e de 14% em Santa Rita. Andréia, você vai mudar de slide? Você está lá no 1 ainda. Oi? O seu slide que está aparecendo para a gente ainda Não, está então, lá no o primeiro. professor está indo. Então você faz o seguinte, amplia ali embaixo, ó, e aí muda. Vê se muda aqui. Ah, tá aí no 6, né? Então, no 6. Tá, agora tá aparecendo. Ah, tá. Posso continuar, então? Pode. Em Santa Rita do Sapucaí, eles estiveram, a partir de 1959, com o declínio do café, eles instituíram, eles criaram uma escola, né? Deixa eu me lembrar que o nome da escola é Escola Técnica de Eletrônica, a ET, em 1959, a Inatel, em 1965, que é Instituto Nacional de Telecomunicação, e em 1971, a Faculdade de Administração e Informática. As duas primeiras são completamente privadas, foram criações de uma elite local privada, né, que criou com o intuito de formar, especializar a mão de obra, força de trabalho, né, da região. Através disso, ela teve também incentivo de políticas municipais do estado de Santa Rita, né? Então, nesse processo de criação de instituição de ensino, os atores públicos e privados locais, bem como a proximidade com áreas metropolitanas de Belo Horizonte e São Paulo, com a quais o polo mantém intensos fluxos de bens e serviços em força de trabalho e conhecimento. Isso se deu uma certa diferença, né, em relação a Ilhéus, né, que vai ter um incentivo de crescimento totalmente diferente de Santa Rita do Sapucaí. Porque em Ilhéus, a decisão ela parte de a criação, ou seja, de um decreto do governo, né, que cria um polo de informática, que ela resultou na iniciativa do governador do estado da Bahia, em 95. Esse decreto ele estabeleceu vantagens fiscais para as empresas do setor que viesse a implementar e criar empresas dentro do estado de Ilhéus, né? Ou seja, no município de Ilhéus. Eles ofereceram vários benefícios específicos para a cidade de Ilhéus. Essa decisão ele surgiu a partir de uma negociação direta entre o governador e o empresário do setor com planta industrial até então instalado em outra unidade federativa. No caso, essa unidade federativa se tratava do Espírito Santo. Então, em Ilhéus, a isenção de impostos foi e continua sendo até hoje o grande atrativo do polo. Os empresários entrevistados afirmam que os incentivos fiscais não teriam assumido o risco de se estabelecer em uma região com claras deficiências em termos de localização, infraestrutura, logística, disponibilidade de mão de obra especializada. Muitos deles não se contentam, eles nas entrevistas, eles abordam a intenção de, se não fosse pelos incentivos, eles não ficariam na região. E eles fizeram um arranjo de interesse, onde ele foi estabelecido esse decreto com condições especiais, né, com isenção de impostos sobre o IPTU, o ICMS, o ISS, que é o Imposto de Serviços, agora eu não consigo lembrar o nome. Além disso, eles criaram uma guerra fiscal dentro do município de Ilhéus, né, com esses incentivos fiscais oferecidos pelo governo, pelo Estado. Essa competitividade foi baseada em vantagens estaduais, fiscais,
O aumento da demanda por computadores no Brasil contribuiu para o crescimento de Ilhéus. Essa ação do governo federal contribuiu para essa procura, com a isenção de impostos sobre computadores para torná-los mais baratos e aumentar as vendas para as camadas das mais baixas rendas. A experiência de Ilhéus, do governo do estado, é propulsor das iniciativas e concepção no polo, que ela não envolveu participação significativa nem do governo local, nem de interesses econômicos já estabelecidos na região. Essas comparações, esqueci de colocar que em Santa Rita do Sapucaí, com a criação das escolas, das universidades, das instituições e do apoio político municipal da região, eles formaram parceria entre essas instituições, na quais eles formou força de trabalho especializada, tanto que o município desenvolveu de tal forma que os próprios alunos que formavam nessas instituições, elas acabaram por se tornar empresários dentro do município, né? Alavancando mais ainda o crescimento de Santa Rita do Sapucaí. Quanto que em Ilhéus, o incentivo partiu somente da vontade especial do governador, que ele tentou estabelecer esses incentivos fiscais, que fez com que o município crescesse, mas ele não contém assim uma forma de segurar esses empresários lá até hoje, por conta que o governo ele estabeleceu um incentivo de 10, 14 anos para que essas empresas viessem de fora e se estabelecessem dentro do município, para criar componente de elementos, como posso dizer, elementos de peças de computadores, né? Ela se trabalha com importação dessas espécies de... Como posso dizer, Jesus? Esses elementos, desses equipamentos eletrônicos que constrói, que faz um computador, por exemplo, né? Então, eles trazem de fora. Isso faz com que eles se especializassem somente em produtos similares, né? Eles não se partem de uma formação de mão de obra de trabalho, eles não têm uma formação de trabalho especializada, tendo que trazer essas especializações de fora. Então, a partir de 1990, que foi quando começou esse processo de crescimento, se deu também a partir de 1995, exatamente, né? Aí, com o passar do tempo, eles precisaram desenvolver forma de segurar essas empresas dentro do município. Contudo, foi a partir de 2000 que eles passaram a instituir uma formação de uma escola para especializar, melhorar a força de trabalho da região, já que eles não tinham dentro do município. Então, agora eu vou partir para a configuração. Opa. Vou voltar lá, professor. Gente, que merda. Não volto. Eu só vou ler aqui porque ele não está segurando. Uhum. Bem, as considerações finais desse estudo comparativo se deu através da abordagem relacional, que permitiu observar a participação dos atores nas construções de fatores qualitativos que compõem a sustentabilidade do crescimento econômico, podendo afirmar que os alicerces sociais e institucionais da experiência de Santa Rita não são qualitativamente robustos. Ele projeta melhores possibilidades de sustentação no tempo, e comparado ao de Ilhéus. A análise desses dois casos mostra que Santa Rita é um caso de desenvolvimento apoiado em múltiplos fatores, ou seja, que eu ressaltei as universidades, as instituições da faculdade, que eles criaram a partir de 1959.
Essas elites locais com capacidade de influência nos âmbitos estadual e nacional, investidores locais e instituições públicas permeáveis e interesses diversos. Essas instituições públicas elas foram incentivadas através de construção de calçada, liberação de energia elétrica, água, aluguel de terrenos, também terrenos cedidos, né? Eles incentivaram de todas as formas. Quanto isso, em Ilhéus é um bom exemplo de experiência desencadeada por um fator quase unilateral, porque tem a intervenção do governo por meio de políticas de incentivos fiscais. Ela teve foco na atração de empresas de fora da região. Hoje, a maior participação do empresariado local, ela se deve ao incremento do polo, agindo de forma coletiva, demandando mudanças no decreto, né, que foi instituído pelo governador, esse decreto. Ela busca uma maior resposta dos entes públicos para demandas de infraestrutura e logística, pois eles lá eles têm dificuldade com asfalto, estrada esburacada, falta de estrutura física, né? A criação de centro, e ele se deu também agora o melhoramento com a criação de um centro de pesquisa voltada para a área de informática, que foi com o objetivo claro de estimular um ambiente mais voltado para o conhecimento e a inovação. Professor, é isso, e desculpa aí, viu, estou muito nervosa. Ok, Andréia. Tudo bem, sem problemas. Deu para entender aí a sua apresentação. Você tratou aí de um caso importante, que é bom, assim, nesses seminários ter alguns exemplos mais empíricos, assim, situações concretas aí para vocês irem entendendo como é que se aplica essas abordagens aí. Nós vamos ter vários seminários aí mais com trabalhos mais aplicados, né? Que é esse caso aí que a Andrea tratou, que é a comparação de dois modelos de crescimento, de desenvolvimento econômico municipal baseados em tecnologia de informática, de tecnologia de informação, que é o caso de Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, e de Ilhéus, na Bahia. Mas ambas seguiram exemplos, casos bem distintos. Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais, ela já historicamente ela teve a implementação de escolas técnicas e de pequenas empresas fornecedoras da Embratel, da antiga Embratel, que era a empresa estatal brasileira de telecomunicações. Então ali se criou ali uma capacitação local nessa área de pequenas empresas produzindo produtos, né, produtos tecnológicos, produtos voltados a essa área de telecomunicações, informática, coisas do gênero, né? E aí se criou uma rede das empresas atuando coletivamente, muito embasada ali com o centro tecnológico que a Embratel criou, se eu não me engano, né, Andréia, Embratel, né, que criou lá tem um local lá de pesquisa nessa área aí. E foi uma visão mais o que? Horizontal no sentido que os atores atuando coletivamente e desenvolvendo essas capacitações de capacitação de mão de obra e assim por diante, né? E isso aí até hoje em dia essa cidade ela tem esse diferencial nesse tipo de atuação. Já Ilhéus já foi algo mais recente, dos anos 90, com o processo de privatização, atração de capital estrangeiro na época do governo do Fernando Henrique Cardoso.
que Ilhéus é uma cidade agropecuária, né? Ela é conhecida pela produção de Cacau? cacau, exatamente, né? Naqueles livros lá os, o- os livros, né? Que tratam da Bahia, da literatura, então tem toda uma tradição do cacau lá. Mas aí, no final dos anos 90, o governo da época, o governo estadual, percebeu a oportunidade de criar uns incentivos fiscais para atrair empresas nessa área aí de produção de bens para telecomunicações e se instalarem lá em Ilhéus. E eles conseguiram atrair, mas são empresas maiores que vieram se instalar por causa desses incentivos. Então, elas não houve a criação dessa rede de atores com uma atuação voltada ao fortalecimento do arranjo produtivo local, do arranjo de produção desse setor. Então, ambas cresceram, Santa Rita do Sapucaí como Ilhéus, mas Ilhéus no modelo mais verticalizado, ou seja, o governo do estado estabeleceu alguns incentivos. Esses incentivos atraíram essas empresas, as empresas se instalaram, mas elas se instalaram basicamente por causa do efeito, né, da vantagem do fiscal que elas teriam. Então, elas atuam mais individualmente, sem essa cooperação, e isso, comparando os dois casos, indica que o primeiro caso ele tem uma resiliência maior do que no caso de Ilhéus, porque Ilhéus depende desse incentivo fiscal. Nada impede que, mudando as regras lá de concessão de incentivo, essas empresas decidam ir para outro lugar, né? Então, é um exemplo de estratégias de, de crescimento econômico e desenvolvimento local de municípios brasileiros, mas com estratégias distintas, né? Então você pode pensar que ambas podem ser alternativas, mas ambas têm assim suas suas fragilidades, seus pontos fortes, né? E tudo isso é baseado em programas, em políticas públicas, leis de incentivo, né, mecanismos de coordenação, ou seja, tudo isso é baseado em arranjos institucionais. Não sei se a Andrea quer fazer algum comentário, se alguém quiser comentar alguma coisa. Não, professor, eu não. Então, esse é o ponto que eu queria destacar. Vamos encerrar então essa gravação.